Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois, sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Mas em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Assim fizeram. E apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as 2 barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Nós sabemos que neste ano, que é o ano C, temos, quem nos acompanha é o Evangelho de Lucas. Estamos ouvindo as narrativas, as passagens do Evangelho de Lucas. E a passagem que nós vamos ouvir na liturgia do próximo domingo é a passagem de Lucas no capítulo 5, os versículos de 1 a 11, que é a passagem do chamado dos primeiros discípulos, um pouco diferente daquilo que os outros 2 evangelistas falam, ou do modo como eles falam, na verdade, né? Seria melhor colocar assim, bem diferente, né? Jesus passa nas margens do mar, convidou, chamou Pedro, estava lá limpando e disse: bora, vem, segue-me, né? Sim, uma coisa bem que nós até acharemos estranho, né? Jesus passou, chamou, pronto, todo mundo imediatamente largou tudo, foi embora, né? A gente fica se perguntando: meu Deus, como é isso, né? Lucas, ele tem uma preocupação sempre com a ordem, né? Por isso que Lucas vai colocar, ele vai remodelar sempre com o mesmo conteúdo, ele vai reorganizar como é que acontece esta cena. E vamos ouvir a cena e vamos ver que esta cena se dá, o chamado de Jesus se dá somente no final de uma série de acontecimentos, o que para Lucas então se torna mais plausível no momento do convite para ser discípulo. Então sim, a partir de tudo aquilo que eles viram, agora eles podem imediatamente largar tudo e ir embora atrás de Jesus, né? Então Lucas, ele tem um trabalho, né? No momento de redigir o Evangelho, ele com todo cuidado, né? Lembra que ele começa o Evangelho lá no prólogo, dizendo
a mim também pareceu bem escrever-te de modo ordenado, excelentíssimo Teófilo, não? Então, Lucas, ele tem esse trabalho, não, de ir organizando os fatos. E nós vamos perceber isso. Se nós formos ler a passagem do chamado dos discípulos, nos outros evangelhos, vamos perceber que é assim. Jesus estava andando na beira do mar, estava lá Pedro, depois estava lavando a rede. Estavam lavando a rede, Jesus passou e disse: vem, segue-me. Eles deixaram a rede e foram embora. Depois estava lá junto João, lá com seu irmão, lá no barco com seu pai Zebedeu, e aí Jesus passou e disse: vem, segue-me. Eles deixaram o pai lá e foram embora. Não? Esta é uma cena que acontece depois daquilo que nós ouvimos ontem, né? O evangelho de ontem era a continuação do evangelho do terceiro domingo, onde Jesus tinha ido a Nazaré, sua cidade, estava dentro da sinagoga, e aí ele abre o livro, dão-lhe o livro do profeta Isaías, ele abre a passagem onde diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. E aqui, neste episódio, se mostra então o itinerário de Jesus, ou o projeto de Jesus. Então, como é que se dá o programa? Então, aqui se traça o programa da vida de Jesus, basicamente. Ele me enviou para anunciar a boa nova aos pobres, ele me enviou para proclamar a libertação aos presos, para dar a vista aos cegos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Bom, isso é um programa de vida. Não é somente uma leitura. Jesus não está somente lendo o evangelho, o livro do profeta, e simplesmente pronto, acabou-se. Por coincidência, foi aquela passagem. Não. Jesus lê aquela passagem e mostra que este é o programa de sua vida pública. É o que ele vai fazer durante toda a sua vida pública. Então, naquela sinagoga de Nazaré, Jesus traça o seu itinerário, Jesus traça o seu programa de vida, certo? Depois, é verdade que não deu muito certo o acolhimento do pessoal de Nazaré, eles não quiseram acolher muito Jesus, então ficaram com raiva, expulsaram Jesus. Um dos pedidos que eles fizeram foi: faz aqui na tua terra o que ouvimos que tu fizestes em Cafarnaum. E depois, depois deste episódio, Lucas vai contar o que foi que aconteceu em Cafarnaum. As diversas curas de endemoninhados, a cura da sogra de Pedro e tantas outras curas. De um lado tem aqui o seu programa, depois a cura do pessoal lá em Cafarnaum, as diversas curas que aconteceram em Cafarnaum. É esta passagem que antecede o nosso texto. E chegamos então ao capítulo 5, onde está o nosso texto. Gostaria que nós lembrássemos o contexto. Estamos depois daquilo que aconteceu. Jesus aqui já começa a demonstrar o primeiro ponto do seu programa. Qual era? Anunciar a boa nova aos pobres. E aqui começa este itinerário, começa a se delinear esta missão de Jesus, precisamente. Não? Então, aquilo que fora falado na sinagoga de Nazaré, o programa de Jesus começa a se vislumbrar bem aqui. Depois, lembremos que vem os fatos que aconteceram em Cafarnaum. Eu lembro isso porque é só para a gente lembrar também a estrutura de como Lucas coloca este episódio após todos esses fatos, para dizer que o chamado ao chamado do Senhor, o chamado que o Senhor fez aos discípulos, não foi simplesmente assim, vem. Não, tinha um contexto, tinha algo, eles já conheciam algo anteriormente. Tudo isso que vai sucedendo, que vai antecedendo o chamado dos discípulos. Então,
Os de Nazaré recusaram Jesus, lembram, né? Não quiseram acolher Jesus, na verdade o expulsaram da cidade, levaram-no até o precipício para lançá-lo de lá, né? Então Jesus, depois passando no meio deles, foi embora, prosseguindo o seu caminho. E o que aconteceu em Cafarnaum? Que depois de todo o dia trabalhando, curas, libertação, né? Todas essas coisas aqui, os de Nazaré, eles recusaram Jesus, os de Cafarnaum queriam retê-lo para si. Se nós lermos alguns versículos antes de começar a nossa perícope, tem lá no versículo 42, né, do capítulo 4, acompanhemos, diz assim: ao raiar do dia, saiu e foi para um lugar deserto. As multidões puseram-se à procura dele e, tendo-o encontrado, queriam retê-lo, impedindo-o que as deixasse. Ele, porém, lhe disse: lembra o primeiro item da sua missão. Devo anunciar também a outras cidades a boa nova do reino, pois foi para isso que fui enviado. E pregava pelas sinagogas da Judeia. Aqui na beira do mar, aqui diz que era a margem do lago de Genezaré. Então é o mar chamado também Mar da Galileia, né? Você pode olhar lá no seu mapa, né? Lá no final da sua Bíblia tem um mapa. E lá na região da Galileia, acharam a Galileia, bem aí na parte setentrional, tem a Galileia. E bem aí, no meio quase, tem o Lago de Genezaré. Está escrito Lago de Genezaré. Parece um formato de um coração assim, né? O Lago de Genezaré. E tem algumas cidades aí próximas. Cafar Corazim, na margem do lago, Cafarnaum, Genezaré. Vocês já viram? Então, Jesus estava em Cafarnaum, pois estava aí na beira do lago de Genezaré, ou o Mar da Galileia, chamado também assim. É aqui que começa a se delinear a missão do Mestre. E diz: certa vez, enquanto a multidão se comprimia ao redor dele para ouvir a palavra, à margem do lago de Genezaré, viu 2 pequenos barcos parados à margem do lago. Aqui tem a multidão. Mas o dado da multidão é algo muito impessoal. Daqui a pouco, Jesus fará aparecer rostos no meio desta multidão. E o primeiro rosto será o rosto de Simão Pedro. A multidão é sempre muito geral. Lembra, o bispo sempre fala das pequenas comunidades, né? Nos incentiva as pequenas comunidades, e ele sempre diz assim mesmo: porque na grande assembleia, né, você não sabe, você não vê rostos. É muito geral, é muito grande. Na pequena comunidade, não. Você conhece as pessoas, não? Então, imagine aquela multidão. Não se dizia multidão, mas multidões, né? As multidões que se comprimiam. Estavam lá. Queriam ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 pequenos barcos. Estavam parados à margem. Eles tinham passado a noite trabalhando, por isso os barcos estão parados à margem. Quem mora em cidades onde a pesca é um meio de sobrevivência, sabe bem que, por exemplo, de manhã você vai, como eu, né? E quando você de manhã vai a Colares, os barcos estão todos ali amarradinhos no trapiche, né? Quando começa a cair a noite, aí você começa a ver os barcos saindo. 2 barcos
Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Beira do lago, o que se pode encontrar? Na beira de um mar, de um lago, de uma praia, o que se pode encontrar? Os seus trabalhadores. Quem são os trabalhadores do mar? Os pescadores. Você não podia encontrar outra coisa, outras pessoas, a não ser pescadores e barcos. É o que você encontra na praia, não? Então, a primeira coisa que nós devemos nos perguntar é: onde se dá este fato? Onde acontece esta cena? Pode ser que esta cena, nós diríamos, é muito óbvio, se dá na beira do mar, do lago. Mas onde verdadeiramente se dá este acontecimento? Para um pescador, o que é a praia e os barcos? O seu cotidiano. Não é isso que você faz todo dia? Consultar crianças, ver se elas estão bem, se não estiverem bem, receitar um remédio. O que fazem os pescadores na beira da praia, pescando? O que é a praia, o barco para um pescador? O seu cotidiano. Nós vamos à praia uma vez para tomar um banho e tudo mais, mas a praia não é uma realidade diária para nós, mas o seu cotidiano. Por isso, toda a cena se dá dentro de um contexto da vida cotidiana. É aí que acontece, desenrola-se esta cena, onde se encontram os pescadores, o barco, o mar. Eles estão lavando as redes depois de uma noite pesada de trabalho. É o cotidiano. E aí vem-nos uma pergunta: para nós, onde se dá ou se deu o encontro com o Senhor? Bem, se o encontro com o Senhor não se dá no nosso cotidiano, estamos perdidos. Não vou falar outra palavra. Estamos lascados, fritos. Porque o encontro com o Senhor se dá no nosso cotidiano. A nossa vida diária será mesmo uma vida triste se nós achamos que encontramos o Senhor apenas em alguns momentos fortes da vida. Lembrem que já falei que os momentos fortes na vida, bonitos, marcantes, eles são necessários. Eles são momentos que nós chamaríamos momentos altos na vida. Mas a vida nem sempre é feita de momentos altos. A vida tem seus momentos altos, tem os seus momentos baixos. Mas tanto embaixo como em cima, a vida é sempre o lugar do encontro com Deus. Onde encontramos o Senhor? Ou melhor, onde o Senhor nos encontra? Devemos deixar com que o Senhor nos encontre. E o Senhor nos encontra no dia a dia de nossas vidas. Pode ser no nosso trabalho, como encontrou este Simão e os outros. O Senhor passa em nossas vidas. O Senhor vai sempre passando nas margens das nossas vidas. E o Senhor continua sempre nos chamando. Por isso, o acontecimento do encontro do Senhor com os discípulos, o acontecimento do encontro do Senhor conosco, se dá no cotidiano de nossas vidas. Não podemos esquecer disso, senão nossas vidas serão apagadas, tristes, sem sentido. Este é o lugar do encontro. Nunca esqueça, a vida é o lugar do encontro com o Senhor. Estão lá, é o lugar do trabalho de Pedro e dos outros. Subindo num dos barcos, o de Simão pediu-lhe que se afastasse um pouco da terra. Depois, sentando-se, ensinava do barco as multidões. Eu gostaria que nós olhássemos o nosso texto e dividíssemos ele em 3 cenas, porque ele está dividido em 3 cenas, tá? Em 3 momentos. O primeiro momento corresponde ao momento em que Jesus está ensinando as multidões aí na beira, onde a multidão se comprime para ouvir o Senhor. É a primeira cena.
A segunda cena do nosso texto é a cena onde Jesus pede para que Pedro vá mais para dentro do mar e lance as redes. Então eles pescam e tudo mais. A terceira cena é que eles estão já atracados na praia, né? Então Jesus os chama e eles o seguem. São 3 cenas que acontecem. A cena da multidão que ouve o Senhor, Jesus que anuncia a palavra à multidão. A segunda cena onde Pedro, que escutando o que Jesus pede, vai mais para frente e faz a pesca, né? Que seria já a cena da pesca milagrosa. E depois a volta desta pesca, atracando os barcos, né? O segmento dos discípulos. 3 momentos. E começa então o segundo momento no versículo 4. Começa o nosso segundo momento, ou a segunda cena. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo, lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, trabalhamos a noite inteira sem nada pescar, sem nada apanhar. Como disse a irmã, né? Lembrando que sabia Jesus de pesca. Lembre que Jesus está onde? Na beira do mar da Galileia, está na beira do mar de Genezaré. Anteriormente, as pessoas não quiseram acolhê-lo porque sabiam quem ele era. Não é o filho de José, o carpinteiro. O que sabe esse Jesus sobre pesca? O que vem agora se meter no trabalho que não é dele. Ele não sabe de nada, como disse a irmã, sabe fazer uns bancos, umas mesas, ele sabe fazer. Pode dar para ele que ele sabe fazer. Cresceu lá na carpintaria com José, certamente aprendeu muitas coisas. Ele entende de prego, martelo, né? É até interessante como se fazem as ligações naquele filme do Mel Gibson, né? A Paixão de Cristo, como quando o soldado coloca o prego e começa a bater, e ele lembra dele fazendo a mesa, batendo com o martelo, o prego, né? Preparando a mesa. O que sabe esse Jesus sobre pesca? Afinal, a pesca melhor acontece sempre à noite, embora os pescadores chegam sempre de manhã, mas eles passaram a noite pescando e chegam de manhã. Sabe-se que não, você pesca uma pesca né, assim, meio assim, de manhã, não é uma pesca para sustento, para venda e tudo mais. Você pode fazer uma pesca assim, com um anzolzinho, alguma coisa de manhã, mas a pesca de verdade, para pegar peixes, cardumes e tudo mais, tem que ser à noite. Já é de manhã. O dia está claro, certamente é o momento mais impróprio para a pesca. E Simão responde: mestre, trabalhamos a noite inteira sem nada a apanhar. Quase dizendo, você está meio doido, meio equivocado. A gente trabalhou a noite inteira, não pescou, avalia agora, não? E diz: mas porque mandas, lançarei as redes. Por obediência eu vou fazer. Então, fizeram isso e apanharam tamanha quantidade de peixes que suas redes se rompiam. Pedro dá a sua resposta a Jesus: mestre, passamos a noite inteira e não apanhamos nada. Trabalhamos a noite inteira. Foi um trabalho sem fruto, um trabalho que não produziu nada, um trabalho perdido, um trabalho que só causou cansaço, um trabalho que não trouxe nenhum benefício. Também nós podemos trabalhar sem frutos. Também nós podemos trabalhar nos cansando demasiado, sem que haja nenhum resultado naquilo que fazemos. A pergunta é: se o nosso trabalho, que às vezes é cansativo, não produz nenhum fruto, o que nos falta, afinal? Pense em qualquer trabalho, não no trabalho, a nossa profissão, né?
porque a nossa profissão, como profissão, ela pode até render alguma coisa, né? Mesmo que a gente, né, esteja mal, não esteja bem, né, e tudo mais, ela pode até render alguma coisa. A gente faz, já sabe como é que fazer, faz. Mas os trabalhos, o trabalho de lançar as redes, o trabalho de convidar à salvação, o trabalho que temos diariamente, o trabalho que temos em casa, o trabalho que temos com as pessoas, o trabalho de alcançar os corações. Quantas vezes a gente diz, eu estou prestes a lavar as mãos, assim como prestes a lavar as redes, e dizer, não vou, né? Às vezes a gente usa essa expressão, né? Vou lavar as mãos. Foi o que Pedro fez, lavou as redes. Lavar as mãos significa lavar, não vou mais ter trabalho. A mão é sinal do trabalho, da força, não do labor. Por isso, não vou mais trabalhar para isso. Assim como Pedro, quando o Senhor o encontra, que lava as redes. Não vou mais pescar agora, não adianta. Não pegamos nada à noite, vamos pegar agora, imagina. E quantas vezes, cansados de uma noite que parece que não tem fim, uma noite que não se acaba, uma noite que tira as nossas forças, uma noite que faz nos sentir quebrados. Esta noite parece que não tem fim. Quantas vezes nós, no final, dizemos, para mim basta. Vou lavar as redes, né? Poderíamos dizer muitas expressões, né? Vou lavar as mãos, vou pendurar a chuteira, né? Não quero mais saber de nada. Já falei, já rezei, já implorei, já disse, já fiz, já chorei, nada, nenhum fruto. Parece que foi sempre um trabalho perdido. O que nos falta então? Falta aquilo que Pedro fez. Senhor, eu trabalhei, não deu certo, não teve fruto, mas porque tu mandas, eu vou fazer. A obediência à palavra. Depois vamos ver uma coisa, não vou explicar mais porque depois é bom quando tem as três partes, né? Estamos na segunda parte, é bom quando tem as três partes. Vamos lá. Esta pesca, que acontece em plena luz do dia, é uma pesca milagrosa, certamente, pelo número de peixes, pelo modo como eles fazem, é milagrosa pelo momento, pela hora que eles fazem. Em tudo isso consegue-se reconhecer a ação de Deus, a presença de Deus. Vamos para frente. Fizeram isso e apanharam tamanha quantidade de peixes que suas redes se rompiam. Fizeram então sinais aos sócios do outro barco que vieram em seu auxílio. Eles vieram e encheram os dois barcos a ponto de quase afundar. É verdade que não eram barcos pequenos. No começo do Evangelho, barcos grandes. No começo do Evangelho diz 2 pequenos barcos. Lucas não diz, mas João até enumera os peixes, não? Ele diz que foram 153 grandes peixes. João diz 153 grandes peixes para sinalizar, porque naquela época 153 era o número de espécies de peixe conhecidas no lago, no Mar da Galileia. Então se conhecia 153 espécies. Por isso João utiliza este número para dizer, eles pescaram todos os peixes, todos os tipos de peixes. Assim, ele abre a rede do Evangelho lançada sobre todas as nações,
não só sobre um único povo escolhido, mas sobre todas as nações, se reúne, não? A rede do Evangelho arrebanha, né? Muitos peixes. Mas tá bom, é João que fala isso, não é o evangelista Lucas, tá? Mas a gente vai pegando para completar aqui e ali, né? À vista disso, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus. Um reconhecimento. Não só o fato de reconhecer a sua pequenez, mas é bom lembrar que reconhecer o seu pecado significa estar diante do Santo. Pedro atirou-se aos pés de Jesus. O que Pedro fez? Vocês lembram que fez Moisés lá na sarça, não? Ardente? Atirar-se aos pés significa reconhecer a divindade. Pedro não só atirou-se aos pés no sentido de se ajoelhou diante de Jesus, ele atirou-se aos pés. Mas para os judeus, e naquela época, não era algo tão simples assim. Ninguém jamais poderia ser chamado de Senhor, no sentido de divindade. A expressão que é utilizada para Jesus, que nós até às vezes cantamos na missa, é Ho Kyrios, o Senhor. A gente canta na missa, né? Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, né? Kyrie, Senhor, né? Tende piedade de nós. Kyrie eleison, Senhor, tende piedade de nós. Mas essa expressão Senhor, Ho Kyrios, o Senhor, é claro que é uma expressão grega. Mas quando a Sagrada Escritura foi traduzida do hebraico para o grego, todas as vezes que se citava o nome de Deus, que era indizível, né? Até hoje para um judeu, né? Não pode dizer, né? O nome de Deus, e até o Papa Bento XVI convidou-nos, né, a todos, que quando lêssemos publicamente as Escrituras, substituíssemos o nome de Deus por o Senhor, ou Deus. Quem tem a Bíblia de Jerusalém, toda vez que a gente lê o Antigo Testamento, por exemplo, quem leu comigo o capítulo 33, versículo 20, estava lá o nome de Deus, não? Mas eu sempre mudo por o Senhor ou o Senhor Deus. Tá bom. Então, quando foi traduzida a Sagrada Escritura para o grego, o nome de Deus foi substituído por esta expressão, o Senhor. Então, quem é o Senhor? Deus. Então, para nós é muito comum dizer o Senhor, né? O Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não tem problema nenhum. Mas para um judeu falar o Senhor, aquilo que os nazarenos não souberam fazer, Pedro faz agora. Reconhece em Jesus Deus. Lembra que os nazarenos expulsaram Jesus justamente porque não souberam acolhê-lo, dizendo: é um de nós, como pode ser Deus? Tem agora a pretensão de ser o Filho de Deus? Tem a pretensão de ser o Messias esperado? Com esta pretensão dele de fazer milagres por aqui e por ali em Cafarnaum, agora queremos ver a tua pretensão aqui mesmo na tua terra. Faz aí para nós milagres. Tu que és pretensioso e tens a pretensão de dizer que vens da parte de Deus. O evangelista coloca na boca de Pedro esta profissão de fé, que reconhece Jesus como Deus, o Senhor. Assim como vai aparecer em tantos outros evangelhos, por exemplo, quando Jesus diz, eu sou, algumas vezes de forma única, né? Ele só diz, eu sou. Algumas vezes acompanhada sempre de uma outra imagem, eu sou a porta, eu sou o bom pastor.
Normal. Eu digo, eu sou o padre, né? Mas aquele eu sou remonta àquela expressão, aquela frase que Deus disse a Moisés. E se me perguntarem o teu nome, como vão acreditar em mim se eu não disser? Então Deus disse, diga a eles o eu sou, e mandou dizer. Mas sempre nesta mesma linha. Então a comunidade cristã reconhece em Jesus Deus. Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um pecador. O espanto, com efeito, apoderara-se dele e de todos os que estavam em sua companhia, por causa da pesca que haviam acabado de fazer, e também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E aqui começa a terceira cena. Jesus, porém, disse a Simão, não tenhas medo, doravante serás pescador de homens. Então, reconduzindo os barcos à terra e deixando tudo, eles o seguiram. Os padres, os santos padres, eles escreveram alguma coisa a respeito desta passagem. Algo interessante, muito bonito, claro, né? Quando eu digo os santos padres, são os padres da igreja, tá? Não são os padres, né? Por exemplo, eu, o padre Gabriel. São os pais da igreja, né? Aqueles que foram ajudando, né? na consolidação da fé e tudo mais, né? Então, tem um período chamado patrística, né? Que é o período dos pais da igreja, dos padres da igreja. Tá bom. E os padres dedicam um comentário a esta passagem, a esta tarefa de ser pescador de homens. Eles dizem, para o peixe criado na água, é mortal ser tirado para fora do mar. Ele é privado do seu elemento vital para servir de alimento ao homem. Mas na missão de pescador de homens acontece o contrário. Nós, homens, vivemos alienados nas águas salgadas do sofrimento e da morte, no mar de obscuridade sem luz. A rede do Evangelho tira-nos para fora das águas da morte e conduz-nos ao esplendor da luz de Deus na verdadeira vida. Para o pescador, diz, para o peixe, tirá-lo da água é morte, mas para nós é sinal de vida. De fato, o mar sempre fora a figura da morte. Vocês lembram da passagem do Êxodo? Lembra, né? No capítulo 14, né, é a passagem do mar. Diz assim, versículo 21. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez o mar se retirar. Este se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os israelitas entraram pelo meio do mar em seco, e as águas formavam como um muro à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, como se fosse um corredor, mais ou menos, né? Todos os cavalos do faraó e seus carros e seus cavaleiros até a metade do mar, até o meio do mar. Então vamos imaginar que o mar fosse essas cadeiras azuis, né? Se abriu assim, né? Uma coluna para a esquerda, outra coluna para a direita, e o pessoal passou aqui no meio, né? E aí o povo foi. Depois, o faraó, os seus carros e cavaleiros também foram atrás e chegaram até a metade. Essa é uma leitura muito bonita que se faz na noite santa, né, da vigília pascal. E dizia, seus carros e cavaleiros até o meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, da coluna de fogo e da nuvem,
viu o acampamento dos egípcios e lançou a confusão no acampamento dos egípcios. Ele emperrou as rodas dos carros e fê-los andar com dificuldade. Então os egípcios disseram: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor combate a favor deles contra os egípcios. O Senhor disse a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem contra os egípcios, sobre seus carros e sobre seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e este, ao romper da manhã, voltou ao seu leito. Os egípcios, ao fugir, foram de encontro a ele. O Senhor derribou os egípcios no meio do mar. As águas voltaram e cobriram os carros e cavaleiros de todo o exército do faraó, que os haviam seguido no mar, e não escapou um só deles. Os israelitas, porém, passando pelo meio do mar em seco, e as águas eram para eles como um muro à direita e à esquerda. Naquele dia, o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios. Israel viu os egípcios mortos à beira-mar. Israel viu a proeza realizada pelo Senhor contra os egípcios, e o povo temeu o Senhor e creram em Deus e em Moisés, seu servo. Então Moisés e os israelitas entoaram este canto ao Senhor. Cantemos ao Senhor, cantemos ao Senhor, cantemos ao Senhor que fez brilhar a sua glória. Cantemos ao Senhor. Na noite santa, né? Na história, desde o início da história de Israel, no Êxodo, e também já muito antes, o mar sempre fora a figura da morte. É o lugar da morte. Por isso que os padres dizem: para nós, para os homens, mas na missão do pescador de homens acontece o contrário. Nós, homens, vivemos alienados nas águas salgadas do sofrimento e da morte, no mar de obscuridade sem luz. Por isso, a rede do Evangelho tira-nos para fora das águas, por isso nos puxa para a vida. Quando acontece precisamente este milagre? Em plena luz do dia. Por isso, somos retirados do mar da morte, como diz os padres, da água salgada do sofrimento e da morte, da obscuridade sem luz, para fora destas águas, e somos conduzidos ao esplendor da luz de Deus na verdadeira vida. 3 cenas acontecem, e há algo que liga as 3 cenas. O que é que liga? A ligação entre esses 3 momentos é construído por um elemento presente em todos os 3. Existe um elemento que está presente em todos os 3 momentos, por isso ele faz a ligação entre todos os 3 momentos. Vou ajudar vocês. A multidão estava na beira do mar, se comprimindo para fazer o quê? Ouvir a Pedro lança as redes no mar em atenção à Palavra. E na terceira cena, eles deixam tudo e seguem Jesus por causa da Palavra. Qual é o elemento? A palavra. A palavra. E aqui, como Lucas só ele sabe fazer, porque todo o ato dos apóstolos é justamente isso, aqui no Evangelho já se faz ver o protagonismo da palavra. Quem é o protagonista nesta passagem do Evangelho? A palavra. É a palavra que é a protagonista. Jesus anuncia a palavra, Pedro lança as redes em obediência à palavra, e depois deixam tudo por causa da escuta da palavra e do anúncio desta palavra.
Por isso, há aqui o protagonismo da palavra. Lembra que nós perguntávamos, mas por que talvez em nossas vidas nós também, muitas vezes, não conseguimos produzir frutos? Não conseguimos pescar nada? Por causa... O que é que falta em nós? A obediência à palavra. É a palavra que começa a uma mudança em nós, fazer uma mudança em nós. É esta palavra que reúne, é esta palavra que transforma, é esta palavra que faz dar frutos, é esta palavra que nos compromete. Sem esta palavra, nada feito. Trabalharemos eternamente numa noite que nada produzirá. A palavra. Que é claro, né? A palavra é Jesus. A palavra encarnada do Pai. O Verbo divino que se fez carne e habitou no meio de nós. Cristo anuncia-nos a palavra, nos pede para que cada um de nós lancemos as redes nesta confiança à sua palavra e convida a cada um de nós a ser pescador. Deixar a palavra ser protagonista em nossas vidas. Vai ver quanto fruto vai produzir. Se não produzirmos frutos, a primeira pergunta que devemos fazer a nós é: estou deixando a palavra agir? Estou deixando a palavra ser protagonista em minha vida? A palavra é que faz tudo existir. Por ela, por meio dela, todas as coisas passam a existir. Cristo, a palavra, que precisa ser acolhida. Os nazarenos não produziram frutos de salvação porque não conseguiram acolher esta palavra. Abramos o nosso coração e deixemos com que a palavra tenha acesso à nossa vida. Que a palavra encontre lugar em nossa vida. E que esta palavra seja acolhida. Não só que fale a nós, mas que essa palavra seja acolhida em nós. Peçamos ao Senhor esta graça. Na página 73 do nosso livro, Rezar e Contemplar a Palavra de Deus. Todos. Jesus, Mestre e Senhor, nós te agradecemos pelos apelos que nos diriges em cada dia, convidando-nos a seguir-te. A ti confiamos os nossos desânimos, porque também nós sofremos para avançar contigo para águas mais profundas, mas na tua palavra e com o sopro do teu Espírito retomamos o caminho. Nós te pedimos de continuar a enviar os teus mensageiros para que todos te conheçam e em nome do teu Pai e nosso Pai seja santificado em toda a terra. Amém. Vamos pedir a Maria, mulher que soube acolher a palavra, que nos ajude também. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Há um barco à minha espera lá no cais, e há um lugar naquele barco
minha espera lá no cais. E não dá mais de adiar a decisão. O verbo é ir pra ser feliz, porque isso aqui é transição. E se eu não for, não sei o que será de mim. Doer eu sei que vai, o verbo ir carregador. O porto que me espera